Quem chegou, chegou. Então vamos começar, né? A paz do Senhor, bem-vindos, queridos alunos do curso de formação básica de teologia. Nós estamos com esta videoaula online estudando a disciplina de evangelismo, que é parte do currículo do curso de formação básica em teologia. Já estudamos as disciplinas doutrinárias, bibliologia, teologia própria, cristologia, doutrina do Espírito Santo, até a doutrina das últimas coisas. E o currículo do curso de formação básica do Centro de Referência de Teologia Bíblica separou algumas disciplinas que entendemos ser importantes para a aplicação do conhecimento dos alunos. Hermenêutica, homilética, você não aprende isso num curso básico, a não ser que seja um básico bem mais intenso do que o nosso, que tem sido aulas semanais. Até porque hermenêutica e homilética são aprendidos na prática, tem questões teóricas e o aprendizado contínuo. Então, nós separamos a disciplina de evangelismo, que é uma forma prática para que os alunos possam aplicar o conhecimento já adquirido até o momento. Infelizmente, quando se trata de evangelismo, principalmente o mais praticado pelos assembleianos, que é o evangelismo pessoal, vez ou outra o evangelismo de massa, através das cruzadas, e é comum os evangelistas irem à ação levando folhetos com um tema que ele não conhece, passou a conhecer no momento em que ele recebeu aquele folheto, e quando ele dá uma palavra geralmente totalmente outra, totalmente diferente daquela que está no folheto. Então se coloque no lugar do ouvinte, não crente. Você está lá na sua casa, em qualquer lugar, é abordado por um crente, recebe um folheto que fala Deus é amor. E aí você, como bom evangelista, vai pregar sobre o inferno. E aí aquilo fica encucado, né, na cabeça do ouvinte. E suponhamos que tenha despertado o interesse nele em conhecer mais sobre o inferno, sobre a vida após a morte. Ele vai olhar o folheto e vai ver que o folheto fala de João 3,16, que é um assunto bom, é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Mas o que você falou não tem relação alguma, pelo menos não para aquele ouvinte, a respeito do que ele tem em mãos. Sabemos que Deus trabalha, sabemos que Deus faz, né? Sabemos que Deus age, mas não custa nós cumprirmos a nossa parte de prepararmos algo adequado e nós nos prepararmos para podermos melhor transmitir a palavra de Deus. E em vez de pensarmos em causar medo, pavor, convencermos pelo poder do Evangelho o pecador à conversão a Cristo Jesus. Então, a disciplina de evangelismo, bem como discipulado, porque no meio pentecostal tem sido um grave problema, nós sabemos ganhar almas, mas temos dificuldade de preservá-las no que diz respeito ao discipulado. Eu sei que nas nossas igrejas tem a classe do discipulado, mas isto não é suficiente. São 13 horas de discipulado durante 3 meses. Eu estou levando em consideração 1 hora de aula na escola bíblica dominical. Ou seja, 4 horas por mês. É muito pouco. O discipulado ele é contínuo. O discipulado ele deve permanecer até que o novo crente tenha aí as suas bases, as suas raízes profundas. Então, discipulado e evangelismo são 2 disciplinas estudadas depois das disciplinas doutrinárias, para que o aluno aprenda de maneira mais adequada a evangelizar com uma palavra que corresponde à necessidade do pecador, mas também esse aluno está apto a discipular, apto a ensinar, porque você já estudou as doutrinas básicas e agora tem melhores condições de fazer uma explanação para o novo convertido. Para ser mais honesto, se você que me assiste, depois de ter assistido todas as aulas das doutrinas básicas e tendo aprendido com o material que nós disponibilizamos para você, se você transmitir isso para o novo convertido, tenha certeza que ele será
bem discipulado. E é claro que eu estou falando para aquele aluno que soube aproveitar, né, com precisão as aulas do curso básico. Pois bem, e diante desse desafio, eu quero fazer algumas sugestões de leitura, algumas indicações. Nós temos esse material, que foi resultado de uma escola bíblica dominical, O Desafio da Evangelização, obra publicada pela CPAD, autoria do pastor Cláudio Honor de Andrade, e temos também a revista de escola bíblica dominical. Por mim, eu utilizaria esse material como livro-texto da disciplina de evangelismo. Inclusive, se você puder adquirir, esse livro não custa mais do que R$ 25 ou R$ 30, até mesmo pela internet. Então, esse livro ele é muito bom e nós vamos utilizar em alguns pontos importantes da nossa aula hoje sobre evangelismo. Tem um clássico do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, A Prática do Evangelismo Pessoal. É um clássico e tem sido muito importante para os evangelistas assembleianos. Foi publicado primeiramente em 1983 e ainda hoje é possível você encontrar esse livro. Porém, se você tiver dificuldade de encontrar esse livro, A Prática do Evangelismo Pessoal Individual, você vai encontrar ele juntamente com outras duas obras do pastor Antônio Gilberto, no livro Fundamentos da Vida Cristã, se não me falha a memória. Fundamentos da Vida Cristã são 3 obras em um único livro, entre elas A Prática do Evangelismo Pessoal. Temos este livro publicado pela editora Vida Nova, que é sobre evangelização, e embora não seja baseado no nosso contexto assembleiano, interior do Estado, mas é um livro que vai nos trazer preciosidades a respeito do ato de evangelizar em relação à cultura. A forma como nós evangelizamos na periferia é o mesmo evangelho que nós evangelizamos os da elite, os de classe alta, os nobres, os que são intelectuais. Porém, esse mesmo evangelho precisa de uma linguagem adequada para cada grupo de pessoas que nos ouve. Então, esse livro ele vai nos ajudar a trabalhar a evangelização, principalmente diante dos desafios da cultura que envolve a igreja local. Tem essa obra publicada do Iago Martins. Iago Martins ele é um dos chatos da internet, mas nós não podemos ignorar que ele é bom no que diz respeito à política, economia e até mesmo teologia. E quando eu digo que ele é chato, é porque ele é mesmo, e ele pega muito no pé de algumas questões que o cristianismo pratica e que às vezes passa o pano. Então, Iago Martins escreveu esse livro, muito oportuno. Você não precisa de um chamado missionário. Não é só a respeito do trabalho de evangelização, mas do trabalho missionário num todo. Eu não fui chamado para ser missionário, meu chamado é orar. Não, isso aí é obrigação de todo cristão. Da mesma forma que a tarefa de evangelizar, de testemunhar do evangelho, é obrigação de todo cristão, até do baterista da igreja, até do tecladista, até da zeladora da igreja, para que você não caia no erro de pensar que só porque tem uma função na igreja, esta função te isenta de ter que evangelizar e dar testemunho da salvação, tá bom? E, por fim, o livro que eu disse que, na minha concepção, é o melhor, embora precisa ser atualizado, porque há algumas metodologias, estratégias que são irrelevantes para os dias de hoje. O livro Evangelismo Total, uma publicação da Missões Horizontes, ou mais especificamente, Unigran Rio Editora. Provavelmente você encontra esse livro em sebo, tá bom? São materiais importantes para o aprendizado na área de evangelismo. Eu sei que a Bíblia resolve, mas estes livros não vão nos dar aula de homilética, de como fazer pregação, mas voltado à metodologia, à abordagem, ao contexto, ao grupo que vai receber
a mensagem do Evangelho. Então, já entrando na aula de hoje sobre evangelismo, nós temos que diferenciar, como diz o Claudionor de Andrade nesse livro, O Desafio da Evangelização, ele separa a definição de evangelismo e evangelização. O evangelismo é a doutrina, o ensinamento, a disciplina de evangelismo nos ensina o trabalho da evangelização. Então, Claudionor de Andrade define evangelismo como a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o ato evangelístico da Igreja de Cristo. Se evangelismo é a doutrina, é a instrução, a evangelização já é o ato, já é a prática de transmissão do evangelismo. Isso aqui é mais uma questão teórica que, para o crente como lá, eu vou para o evangelismo. Não, evangelismo está errado, eu aprendi que o termo é evangelização. Não, isso aqui é mais uma questão teórica, mais associada ao estudo, à pesquisa. Mas é interessante nós entendermos isso em um curso básico de teologia. Evangelismo como doutrina, a fundamentação que nos orienta ao trabalho da evangelização, e a evangelização em si é o trabalho, é a tarefa, é o exercício desta tarefa missionária da igreja. Uma vez tendo compreendido o que é evangelismo e diferenciando da evangelização na questão conceitual, porém são termos intimamente ligados, nós precisamos entender que o evangelismo não é uma coisa nova. Evangelismo não é uma coisa nova. Se nós tivéssemos que procurar quem foi o primeiro evangelista, não foram os apóstolos, não foi Jesus, não foram os profetas do Antigo Testamento, não foi sequer Adão ou Eva que ensinou seus filhos a sacrificarem. Primeiro evangelista, conforme a Bíblia, foi o próprio Deus. Foi ele quem anunciou pela primeira vez as boas novas de redenção, de salvação, que em teologia nós chamamos de proto-evangelho ou primeiro evangelho. É aquela passagem de Gênesis capítulo 3:15, onde nós encontramos a promessa do descendente, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Daria fim ao agente da tentação, ao tentador e, consequentemente, agente da tentação. Deus anuncia em um momento de caos, de maldição sobre a terra, de anúncio de dores por ocasião do dar luz, à luz os filhos, no momento de decepção, de frustração por parte dos primeiros humanos já existentes, no caso Adão e Eva, Deus dá uma luz de esperança. Deus anuncia que iria nascer alguém que iria vencer o agente da tentação, que iria, por assim dizer, vingar aquela situação, o Redentor, o Messias. Então, o primeiro evangelho foi anunciado ainda no paraíso, ainda no Éden, anunciado pelo próprio Deus. Então, Deus é o primeiro evangelista de fato. Afinal de contas, nós não teríamos boas novas se dele nós não tivéssemos recebido. O apóstolo Paulo, em relação a Cristo, ele vai falar que ele entregou aquilo que ele também que ele recebeu, que Cristo Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu e hoje está à direita de Deus. Então Deus foi o primeiro evangelista. E a partir deste momento no Éden, os seres humanos piedosos passam a transmitir esta verdade às outras gerações. E isto vai nos fazer entender a razão pela qual as mulheres do Antigo Testamento tinham aí as suas lamúrias por serem estéreis, né? E não poderem dar à luz filhos. E então nós percebemos uma sede nas mulheres em terem filhos, principalmente filhos homens, por causa desta promessa, deste evangelho, deste anúncio das boas novas dado por Deus, recebido e abraçado com mais precisão por Eva, sem dúvida alguma, por ela ser a mulher, talvez por ela se sentir a culpada, embora a culpa recaia sobre
Adão, porque ele é o representante, era o representante da raça, mas Eva abraçou aquilo, e isso é externado a partir do momento que ela dá à luz Sete e deixa clara a sua alegria, a sua satisfação por Deus ter lhe dado outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Ela entendia que Caim jamais seria o descendente, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E diante da morte de Abel e do perfil criminoso, impiedoso de Caim, ela se alegra fortemente com a vinda de Sete. E depois de Sete nós temos Enos, e a partir de então tem aí uma geração de homens piedosos, dos quais nós encontramos Enoque, Matusalém, Lameque, não descendente de Caim, mas o Lameque, descendente de Sete, que era o pai de Noé, e esse Lameque, ele profetiza a respeito do que o seu filho Noé iria fazer, que iria trazer descanso para as suas almas. Então nós temos essa geração piedosa. Agora pense nas mulheres que deram à luz estes filhos. Então, Deus foi de fato o primeiro evangelista. Outra forma de Deus anunciar as suas boas novas é através dos seus mensageiros, não necessariamente os anjos, mas homens e mulheres na terra a quem Deus separou para alertar o povo. Aí você pode, inclusive, dizer, mas Deus enviou missionários somente para o povo dele. Não, Deus enviou missionários para outros povos, como foi o caso da Assíria. Jonas foi enviado para pregar na capital Nínive. Depois de Jonas, nós temos Naum. Se você perceber, o ministério de Eliseu se deu na parte norte de Israel, depois que essa parte norte se tornou obstinada, distanciou-se completamente do Senhor e passou a sofrer as influências do culto a Baal. Deus levanta 2 grandes profetas para anunciarem os seus juízos nessa terra. Então nós encontramos Deus trabalhando através de homens como seus mensageiros, falarem do seu amor, dos seus juízos e assim por diante. Então é importante no estudo do evangelismo você entender que você não é que o evangelista surgiu a partir do Novo Testamento. A ideia, o título de evangelista, nós temos a partir do Novo Testamento como dom ministerial, como Paulo vai dizer, que Deus deu para a igreja, inclusive, evangelistas, pastor, mestre, por aí vai. Mas nós temos o anúncio das boas novas. Evangelho é um termo grego para boas novas, e essas boas novas já existiam lá no Antigo Testamento. A cultura do Novo Testamento, embora sendo judaica, eles tinham agora uma cultura helênica, uma cultura grega, uma influência grega, sem deixar, contudo, de serem judeus e ainda de terem aí os seus dialetos comuns na época, mas o mundo da época falava mesmo, era o grego, por influência do Império de Alexandre, e o Império Romano mantém a universalidade da língua. Então, Deus foi o primeiro evangelista. Se nós pensarmos na ideia de boas novas, nós encontramos, por exemplo, Isaías. Isaías, ele anuncia o nascimento do Messias, fala da Virgem, fala do nome do Messias, ele vai falar, inclusive, do sofrimento do Messias, ele vai falar do ministério do Messias, e, inclusive, vai falar de como será a vida deste Messias, aquele texto que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Isso se cumpriu na vida de Jesus, ele mesmo, Jesus, fazendo a sua leitura, a leitura dessa passagem em uma das sinagogas. Então, Deus, primeiro evangelista, e não parou de usar pessoas para anunciarem os seus oráculos, os seus feitos, a sua justiça, o seu amor e os seus propósitos para a terra. Chegamos no Novo Testamento, Jesus Cristo anuncia o reino de Deus, porém, antes de Jesus, nós temos outro evangelista, que era o profeta João Batista,
que anuncia a necessidade de arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. João Batista foi esse evangelista, não o primeiro, mas ele foi um evangelista como os profetas do Antigo Testamento. Depois de João Batista, temos Jesus, e Jesus então comissiona. Então, não é um equívoco nós afirmarmos que a responsabilidade de testemunhar sobre Deus não é coisa só do Novo Testamento, mas antes do Novo Testamento, os separados por Deus no Antigo Testamento também tinham o dever de darem testemunho do que Deus havia feito nas suas vidas. O próprio Deus, a partir do momento que chama Abraão, disse que iria abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. E que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, Deus separa um povo, e esse povo seria detentor da sua lei, detentor da sua palavra, seria pregoeiro das verdades e dos oráculos de Deus. Então, o povo de Israel tinha este compromisso de ser luz para as nações. Uma ideia, um exemplo disso que eu geralmente utilizo nas minhas aulas é o caso de Raabe. O que Deus fez através de Israel, Raabe soube, teve conhecimento, alguém levou estas informações para Jericó e chegou aos ouvidos de Raabe. Raabe foi uma das que creu em Deus, foi convencida de que o Deus dos hebreus era o Deus acima de todas as divindades e então decide professar a mesma fé no Deus de Israel. E aí nós temos Raabe na linhagem do Messias. Afinal de contas, ela é uma ancestral do rei Davi. Então, o testemunhar de Deus, o testemunhar dos feitos de Deus, não é uma tarefa, não deve ser visto como uma tarefa, aquela obrigação que eu não quero fazer, não, é meu dever. O problema é que, geralmente, nós focamos no evangelismo pessoal, aquele programado pela igreja. Vai ter evangelismo domingo à tarde. Partindo desta ideia, pode se tornar cansativo. O sol está quente, o sábado foi cansativo, a EBD passou do horário. Mas a partir do momento que você pensa na tua responsabilidade de ser testemunha, as coisas ficam mais fáceis. Aí você pode testemunhar no teu trabalho, na tua escola. E isso pode partir nem sempre de você, mas de alguém que olha e pode perguntar: vem cá, tu é crente? Tu é de qual igreja? E a partir daí você encontra uma brecha para poder falar da tua fé. É o apóstolo Pedro que vai dizer que nós somos chamados das trevas para a luz. Ele nos resgatou com o propósito de anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes. Anunciar o caráter de Deus, a bondade de Deus, os feitos de Deus, o que Ele fez na nossa vida. Então, ser evangelista não é um título ministerial de alguém que ainda não é um pastor, ele é um evangelista. Não. Todo crente, homem e mulher, é um evangelista conforme a Bíblia Sagrada. Evangelista, mesmo não tendo um título convencional, reconhecido por uma convenção institucional, ele é um evangelista, porque ele foi salvo por Jesus Cristo, convencido pelo Evangelho, e a partir disso ele recebe o Espírito Santo com esse propósito. Como nós temos estudado nas aulas de pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, e isso está sendo estudado, ou foi estudado na disciplina, o verdadeiro pentecostalismo. Se você procurar aí no canal do Instituto Servos, você vai encontrar alguns subsídios que eu gravei. O poder do Espírito Santo não tem por principal finalidade me revestir para eu ficar cheio do poder dentro do templo. Não tem por finalidade me fazer ter uma fama de alta espiritualidade, orgulho espiritual, me fazer sentir maior ou melhor do que outros que não são usados por aqueles dons espirituais. Conforme a palavra de Jesus, em João 14, João 16, o Espírito nos seria enviado para
nos confortar, nos fazer companhia e nos ajudar, com o propósito de convencer os pecadores ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus resume tudo isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês possam ter condições de serem martirizados por causa do Evangelho, por causa da fé em mim. A descida do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, tem por principal finalidade me capacitar para testemunhar do Evangelho. Você dizer que não tem o dom para evangelizar é como se você estivesse dizendo que você não é habitado pelo Espírito Santo, porque, segundo Jesus, o Espírito Santo foi dado para nós, para que nós pudéssemos ter as devidas condições de testemunharmos. Então, se você diz que não tem como testemunhar, falta o essencial na tua vida, que é o Espírito Santo. Se você é habitado pelo Espírito Santo, então você tem as condições necessárias para dar testemunho. Ah, mas eu não sei pregar. Conta o que Deus fez na tua vida. Agora, se você não tem o que contar a respeito do que Deus fez na tua vida, é preciso você rever o teu conceito de conversão, de nascido de novo. Porque eu tenho as minhas dificuldades de compreender alguém nascido de novo, que experimentou a salvação e não sabe o que contar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Tá bom? Deus, primeiro evangelista. Diante disto, nós percebemos a honra, o prazer que nós temos recebido de Jesus Cristo, de termos sido comissionados para pregarmos o Evangelho, como nós estudamos numa aula presencial, que devemos pregar a totalidade do Evangelho para a totalidade da população, na totalidade geográfica, para abençoar e salvar a totalidade do ser humano. Totalidade. E a igreja hoje é esta agência evangelizadora. E eu não estou me referindo à igreja na questão denominacional específica. A igreja de Cristo, formada por salvos de todas as épocas. Tá bom? Então a igreja, ela é esta agência evangelizadora, que tem o Espírito Santo. E aí você pode pensar, se eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso nem estudar para isso. Tudo bem. Vamos pensar no caso do evangelista Filipe, que é um exemplo de evangelismo pessoal. Filipe é abordado por alguém que estava lendo uma passagem do livro do profeta Isaías, e esse alguém pergunta. O escritor, o autor desse texto, estava falando a respeito dele mesmo ou de outro? Me diga se Filipe não tivesse conhecimento do Antigo Testamento. Não tivesse conhecimento da profecia messiânica. Não, pastor, mas ele estava ali por direção do Espírito Santo. Pois é, você já parou para perceber que o mesmo Espírito Santo que tira ele de forma miraculosa, teletransporta, desaparece da frente do etíope, depois de ter batizado este etíope, o mesmo Espírito que tirou ele foi o mesmo Espírito que disse para ele ir lá onde o homem, e Filipe correu. Filipe correu até a carruagem. Você poderia simplesmente dizer, por que o Espírito Santo não teletransportou ele para lá? Seria até uma forma de diminuir o trabalho de Filipe. O etíope já ia ver o Filipe aparecendo lá na sua carruagem. Não, o Espírito Santo achou por bem teletransportar Filipe depois da conversão, da confissão, do batismo. Agora imagine o testemunho daquele etíope quando chegou na sua cidade. Inclusive os etíopes têm uma raiz cristã muito antes de Cristo, perdão, uma raiz cristã não, uma história de devoção ao Deus de Israel muito antiga, que vai desde o contato da rainha de Sabá com Salomão. A narrativa bíblica vai falar que a rainha de Sabá ficou impressionada, maravilhada
Sem sombra de dúvida, essa mulher ela levou a sua percepção para Etió, a rainha a rainha de Sabá, né? E nós encontramos esse etíope que tinha o conhecimento do livro do profeta Isaías. E eu vou mandar aí para os grupos de vocês um reggae, né? Reggae mesmo, cantado estilo jamaicano, a respeito da canção dos exilados, que é composto com base no Salmo 137, as margens do rio da Babilônia. Então, por mais que não professem uma igreja protestante, porque a igreja na Etiópia, ela não é nem católica apostólica romana e nem protestante. Ela é uma das igrejas mais antigas, uma igreja cristã oriental, é uma igreja cristã etíope. Ela não tem uma nomenclatura denominacional, ela é uma igreja cristã da Etiópia. Então, não sofreu influência do catolicismo romano, não sofreu influência do catolicismo ortodoxo grego e, por isso, não precisou da reforma protestante. Então, eles preservam a cultura, a liturgia do cristianismo primitivo. Então, vale a pena você depois dar uma estudada sobre cristianismos orientais. Você consegue imaginar igrejas que não tiveram influência católica, mas que você, pelo conceito que você tem de catolicismo, você pode olhar uma igreja e dizer, isso aqui é católico, olha a roupa, olha os trajes. Não, os protestantes, ou boa parte dos protestantes evangélicos, foram que abriram mão da questão litúrgica, para nos diferenciar muito do romanismo, né? Se você olhar os luteranos, alguns metodistas, anglicanos, eles ainda têm uma certa semelhança com o catolicismo, mas não é semelhança, é porque é a igreja cristã que tem preservado alguns costumes ao longo da história. Mas não é a aula de história do cristianismo e nem história da teologia. Mas eu precisei dar essa ênfase em Filipe, o eunuco etíope, e explicar essa raiz de piedade que vai desde o Antigo Testamento. Tudo bem. Então, nós precisamos, mesmo tendo o Espírito Santo, sermos capacitados. Não se esqueça que antes do revestimento do poder por meio do Espírito Santo sobre a vida desses discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles aprenderam com Jesus, eles estudaram com Jesus. Estudaram mesmo, eu estou falando de estudar, mesmo não tendo papel e caneta lá, eles estudaram, eles fizeram perguntas, eles indagaram. Eles ouviam Jesus, eles aprenderam muita coisa. Um exemplo é Lucas 24, vai falar da... Olhei aqui o chat e desliguei do que estava falando. Me perdi. Aí vamos lá. Sim, eles estudaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. O exemplo é Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, e eles aprenderam tanto com Jesus, que depois que Jesus desaparece da presença deles, por ocasião do partir do pão, a Bíblia diz que foi no partir do pão que eles perceberam, que eles reconheceram que era Jesus. Então, eles comeram com Jesus muitas vezes. Eu não estou falando dos 12 apóstolos, estou falando dos discípulos. Os 12 apóstolos eram que andavam mais com Jesus, mas Jesus tinha outros discípulos que estavam sempre presentes, ouvindo, anunciando também. Tem uma ocasião nos evangelhos que ele envia 70. Então, estes homens e mulheres aprenderam com Jesus, estudaram com Jesus, e agora eles receberam o poder do Espírito para sofrerem, se possível, as consequências da sua fé. Como Estevão, que era um diácono, Estevão aprendeu, foi discipulado, ensinado, pregou a respeito do Antigo Testamento até chegar a Jesus Cristo, e o Espírito Santo deu a ele a devida competência para morrer por amor do Evangelho. Então, nós podemos dizer que o estudo é essa preparação nossa, necessária para a abordagem. Não é para convencer, o convencimento vem pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos dá essa autoridade. E esta autoridade não nos isenta da responsabilidade de procurarmos conhecer. Estava estudando ontem sobre pentecostalismo, sobre a igreja, a Assembleia de Deus, e houve intensas questões por ocasião da fundação do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, uma certa resistência
concernente ao estudo formal de teologia. Inclusive, o termo Instituto Bíblico era para não colocar Instituto de Teologia ou Faculdade de Teologia, Instituto Bíblico. Mas os argumentos contra a educação era mais ou menos isso. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, Deus já tem tudo, ou os cristãos têm que ser como os apóstolos de Cristo, humilde, que não estudaram. Conceitos assim na história do cristianismo pentecostal no Brasil surgiram. Hoje, graças a Deus, tem vocês que estão me assistindo, estudando a palavra de Deus. Tudo bem. A igreja, como agente de evangelismo, é responsabilidade nossa. Geralmente as pessoas dizem, a igreja não evangeliza. Tá, pode não evangelizar de forma pessoal, pode não evangelizar como evangelismo em massa, mas nós não podemos dizer que a igreja não dá testemunho. Nós temos por obrigação dar testemunho da salvação em Cristo Jesus. Não foque a nossa responsabilidade missional apenas ao ato da evangelização, aquele programado, agendado. Entenda que você e eu temos a responsabilidade para darmos testemunho da nossa salvação. Eu dou testemunho na rádio todas as manhãs, mas também dou testemunho quando alguém olha para mim em algum lugar e diz, o senhor é crente, eu digo, pastor da Assembleia de Deus, e começo ali a trabalhar, desde um convite a assistir um culto conosco, como também a falar do amor de Deus, conforme essa pessoa der acesso e me possibilita a falar do amor de Deus. Então, nós temos inúmeras chances e oportunidades de darmos testemunho. Não limite a tua responsabilidade de dar testemunho ao ato do evangelismo programado com a igreja. Mas também, depois do evangelismo programado pela igreja, não se acomode ao ponto de dizer, todo domingo é evangelismo. Ou seja, só 4 vezes por mês. Então, entenda como testemunhar em todo o tempo. O evangelismo ou a evangelização é apenas uma das muitas maneiras que nós temos para darmos testemunho. O evangelismo ou a evangelização é apenas uma das várias formas que nós temos de testemunharmos da salvação em Cristo Jesus. Pois bem, tendo entendido que Deus foi o primeiro evangelista, a igreja foi comissionada como agente de evangelização na Terra, eu quero usar agora o livro do Dame Ferreira, e conversar com você sobre algumas formas de evangelização. A primeira que ele trata aqui é o evangelismo pessoal, que é o mais praticado por nós, né? É o evangelismo pessoal mais praticado por nós, que é aquele evangelismo de casa em casa, aquele evangelismo de porta em porta, pessoa por pessoa, entrega de folhetos. Toda forma, irmãos, de testemunhar, ela é interessante. Mas algumas delas nos fazem pecar, por assim dizer, em abrirmos mãos de uma forma mais intensa de darmos testemunho. Hoje nós vamos evangelizar, e o evangelismo se limita à entrega de folhetos e ao que nós intitulamos de culto relâmpago. Glória a Deus. Mas pense se o culto relâmpago, mesmo pregando a palavra de Deus, tem o mesmo resultado do sentar à porta, do sentar para conversar. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer culto. 100, 200, 300. Mas enquanto estamos fazendo um culto relâmpago, tem ali 4 ou 5 em volta do que está pregando. Agora pense se esses 4 ou 5 estivessem com uma mensagem para evangelizar pessoalmente, dentro de uma casa, sem alarde. O resultado, sem sombra de dúvidas, seria maior. Então, nós precisamos, 110 anos depois, a Assembleia de Deus precisa rever o seu caráter missional.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo que você vê, ela evangeliza pouco. Ela evangeliza pouco. Nós iniciamos o ano e já estabelecemos uma agenda cuja maior parte das programações estão restritas à igreja. Temos o Congresso de Mocidade em outubro. Mocidade passa o ano inteiro se preparando para esse evento. Mas durante o Congresso a gente evangeliza, testemunha. Então é uma questão de parar, pensar e priorizarmos um pouco mais a obra da evangelização, que é uma forma de darmos testemunho. Eu poderia dizer que a dificuldade que muitos têm de evangelizar é a falta de prática. Eu sou do tempo em que nós saímos para evangelizar e tinha sempre aqueles que diziam, olha, tu prega e eu dou o folheto. Eu vou, mas tu fala, porque eu não sei o que falar. Então, a prática resolve isso. A prática resolve isso. Então, vamos parar para pensar um pouco mais nas nossas práticas de testemunharmos da salvação. Né? Então, no que diz respeito ao evangelismo pessoal, nós temos aqui Jesus como modelo de evangelista pessoal. Ele demonstrava compaixão pelo pecador. Não ia só por obrigação, eu vou porque eu não quero ser chamado a atenção no tribunal de Cristo, né? Jesus fazia isso por compaixão e os seus discípulos também precisam ter a mesma compaixão para a obra de evangelização. Jesus não tinha preconceitos e nós precisamos nos livrar dos nossos preconceitos, embora doutrinariamente, teologicamente, biblicamente, nós precisemos manter a nossa convicção em relação a algumas práticas. Deixa eu citar aqui uma, por exemplo, a homossexualidade. Mais importante no evangelismo do que eu falar da sexualidade daquela pessoa é eu falar da salvação dela, da alma dela, do que Deus tem para fazer na vida dele. Eu não vou convencer ele ou ela a deixar de ser homossexual. Eu não vou convencer ele ou ela de ser macumbeiro. Eu não vou convencer ele ou ela da sua ideologia política. Mas Jesus faz isso a partir do momento que ele transforma essa criatura numa nova pessoa. É uma transformação de mente que vem de dentro para fora. Então, embora tenhamos, por causa da Bíblia Sagrada e da vontade de Deus que criou macho e fêmea, a nossa posição contrária à prática homossexual, essas pessoas são alvos do amor de Deus e por isso precisam da nossa atenção. Precisam ser evangelizadas. Não é uma questão de dessexualizá-las. Não, o nosso objetivo como evangelistas é falar do amor de Deus para a vida delas. A questão da sexualidade é Jesus que vai trabalhar. É o Espírito Santo quem vai convencê-la da sua vida, da mesma forma que ele convence qualquer outra pessoa que vive uma vida contrária à vontade de Deus. Hoje, o trabalho de evangelização também sofre as dificuldades devido às ideologias contrárias à palavra de Deus. Hoje você evangeliza, principalmente no Brasil, né, que a ideia de conservador hoje está muito associado à ideia de apoio ao Bolsonaro. Então tem pessoas que têm dificuldade de ouvir crente pelo simples fato de saber que ele apoia o atual presidente da República. Então, discutir ideologia política ou no futuro, né, nós temos que dividir essa ligação aí de igreja, conservadorismo com ideologia política, nós vamos ter mais dificuldades. Então nós temos que nos preparar para pregarmos o evangelho de Jesus Cristo. E embora tenhamos o nosso posicionamento, a nossa ideologia política, a nossa posição em relação a tantas questões atuais, nós não podemos perder o foco da alma do pecador. Eu vou lá para pregar Jesus, e Jesus é que vai libertar ele do alcoolismo. Jesus é que vai tirar ele da prostituição. Jesus é que vai tirar ele da preguiça. Jesus é que vai tirar ele das drogas. Tá bom? Então, é interessante nós pensarmos isso. Tem aqui uma contribuição do Gilson, Jesus, a mulher samaritana, considera um clássico naquilo que se refere ao evangelismo pessoal. Verdade. O Assis diz aqui, se alguém tiver com imagem ruim,
Ah, não, já é outra coisa relacionada a questões técnicas, né? Pastor Sandro aí deu exemplo de trabalho familiar em Capesal. Eu costumo dizer que o trabalho familiar é o momento, né? Eu conversei que a gente sempre se opôs à ideia do G12, a pequenos grupos, né? E hoje é uma estratégia mais adequada, é grupos familiares. É grupos familiares, a gente não pode fugir dessa realidade, né? Nós não vamos utilizar, são os métodos utilizados pelo G12, mas o culto familiar é bíblico. Ei, entenda que a igreja primitiva, ela não tinha templo, ela não tinha igreja construída, era a casa do povo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que no templo e nas casas, o único lugar que tinha um templo judaico-cristão era Jerusalém. Era Jerusalém. Fora de Jerusalém não existia templo a não ser pagão. A ideia de templo, igreja, basílica, é coisa depois de Constantino, ou a partir de Constantino, depois do ano 300. Então, culto familiar, discipulado familiar, era tudo feito nas casas, nos lares. Então, tem sim a sua importância. Então, é interessante você adotar a estratégia de culto familiar, contanto que você estimule essas pessoas a amarem a ideia da coletividade quando for necessário, né? A ideia do congregado estar juntos. Mas a igreja apostólica, ela vivia nas casas. A ceia era esta refeição de amor, geralmente servida pelo chefe da família. Então, o evangelismo pessoal, ele é mais do que você chegar a entregar um folheto, é você sentar e conversar com a pessoa, como Jesus fez com a mulher samaritana, como Filipe fez com o eunuco, como nós temos inúmeros casos assim no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então nós temos como aprender com Jesus a ser esse evangelista. Algumas técnicas, né, na abordagem do evangelismo pessoal, o Dami vai dizer que deve se começar com uma motivação natural. Cada pessoa é como um canteiro de flores. Pôr a mão nesse canteiro pode amassar flores e também ferir-lhe com espinhos. Portanto, deve-se fazer a abordagem de tal maneira que não haja nenhum prejuízo na sensibilidade da pessoa. Você chegou numa casa que tenha lá a imagem, o ícone de um santo. Deixa isso para lá, fale de Jesus para ele. Fala, inclusive, que ele é a imagem de Deus na Terra, que essa imagem precisa ser restaurada. Né? Se você vê lá, por exemplo, um calendário de uma igreja ou de uma denominação que deturpa, não, deixa essa questão lá, vá lá falar de Jesus, do amor de Deus. Há alguns exemplos, né? Porque da mesma forma que no evangelismo pessoal a gente encontra pessoas ignorantes, a gente encontra também pessoas exóticas. A história de alguém que chegou querendo puxar essa conversa natural, olhou a foto do ente querido do dono da casa e disse, era o seu pai? E o dono da casa disse, não, aí é o retrato dele. Então precisamos evitar, né, algumas conversas desnecessárias e sermos objetivos. Com boa tarde, bom dia, tudo bem? O senhor me permite alguns minutos para a gente falar, orar por você? Principalmente, gente, hoje em dia quase ninguém rejeita oração. Quase ninguém rejeita oração. Para nós pularmos esse ponto, eu lembro muito de uma história de um irmãozinho que queria fazer um culto na fazenda de alguém muito bruto. E esse alguém dizia, rapaz, tu pode fazer o que tu quiser, mas culto aqui em casa tu não faz. Na minha fazenda tu não faz, que tu vai embora. Parece que a história coloca esse irmãozinho como caseiro da fazenda. E o dono da fazenda dizia, culto aqui não tem. Não gosto disso, mas não quero culto. Se eu souber que tem culto aqui, não vai dar certo. E o irmãozinho tem, então, uma estratégia. E a estratégia é, pois o senhor me permite cantar um louvor. E o dono da fazenda diz, canta o que tu quiser. No fazendo culto, tá bom demais. O irmãozinho canta. 1, 2. Depois de cantar, ele diz, eu posso ler só uma historinha da Bíblia para o senhor? Pode, companheiro. No fazendo culto, vamos ler lá um texto. Posso falar só 2 minutos? Pode. No fazendo culto, 2 minutinhos, 3 minutinhos de palavra. Eu posso orar antes de ir embora? Pode, companheiro. Oração é sempre bom. Como eu lhe falei, eu não quero é culto. E na oração, o irmãozinho começa agradecendo a Deus pela oportunidade
de estar fazendo aquele culto. Senhor, obrigado por esse culto que eu acabo de fazer. E conta a história de que o fazendeiro ficou surpreso e disse, isso aí que é culto, isso aí que é culto, desse jeito pois agora o senhor pode fazer culto aqui quantas vezes o senhor quiser. É uma história, né, se foi fato ou não, mas que nos leva a entender que nós podemos encontrar formas de levar o evangelho de Jesus Cristo sem sermos antipáticos, abusados por causa da verdade. Não, essa aqui é a verdade, e se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno mesmo. Não, peraí. Vamos pregar logo primeiro sobre o céu, depois que ele conhecer sobre o céu, aí vamos pregar sobre o inferno. Vamos falar do que Jesus veio fazer para libertar, para salvar, para perdoar, para remover essa condenação daqueles que neles creem. Além do evangelismo pessoal, que pode ser feito também através de visitação, conduções coletivas e outros momentos que vocês vão trabalhar aí na pesquisa e no trabalho que foi dado por vocês, né? Evangelismo de massa, que é o evangelismo aí, pode-se colocar o culto relâmpago no evangelismo de massa. O meu programa de rádio de certa forma, um evangelismo de massa, embora ele encontre o ouvinte individualmente, mas eu alcanço centenas de lares ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu precisei entrar em contato com uma lista de transmissão de pessoas que recebem diariamente as minhas pregações da rádio, 206 pessoas. E eu enviei um áudio dizendo, olha, troquei de número, quem não está recebendo, informa, quem está recebendo dá ok. E várias pessoas começaram a mandar ok. Quer dizer, é um evangelismo de massa. Embora o evangelho chegue de forma individual, mas ao mesmo tempo estamos alcançando um grande número de pessoas. Culto evangelístico, as cruzadas, né, o culto ao ar livre, tudo isso deve ser planejado. Culto ao ar livre não deve ser momento de falar de ideologia política. Não, gente, pregar. Nós temos aí 66 livros na Bíblia Sagrada que trata de inúmeros assuntos, histórias lindas, maravilhosas, de curas, de milagres, do favor de Deus, né? Promessas para aqueles que herdam a salvação. Então, é uma questão de maturidade, saber o que tratar em um evangelismo de massa, ter cautela naquilo que nós vamos fazer, inclusive o apelo. Nessa questão do apelo, uma coisa a ser evitada é você evitar pregar o que já foi pregado na ministração. Você faz o apelo e começa a querer enfatizar naquilo que já foi falado. Lembre-se, tudo que nós fizermos na prática do testemunho da salvação por meio da evangelização, não se esqueça de que o convencimento é feito pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra. Não é você que vai convencer. Embora o pecador possa dizer, rapaz, fulano de tal me evangelizou e ele me convenceu a ser crente. Como o próprio rei fala lá para Paulo, por pouco tu não me faltou pouco para você me persuadir a ser um cristão. Mas essa persuasão, esse convencimento é do Espírito Santo, embora ele faça isso através de pessoas. Mas a partida inicial é o Espírito Santo por meio do poder da palavra. Então, além do evangelismo pessoal, nós podemos pensar, dentro do evangelismo pessoal e do evangelismo de massa, em alguns grupos pequenos, como, por exemplo, evangelismo de crianças. Gente, precisamos melhorar o que nós fazemos no evangelismo das nossas crianças. Qual é o valor da boneca? Qual é o valor do palhaço? Qual é o valor do fantoche? Vamos dar um valor, eles têm aí a sua importância. Mas talvez a importância deles seja o de chamar a atenção. Mas a mensagem que vai ser levada para as crianças, não é bom que ela seja levada por um palhaço. Não é bom que ela seja levada por um fantoche. Não é bom que ela seja levada por uma boneca. Sério. Isso tem um valor racional muito grande. As crianças levam isso para a vida. Então, tomemos cuidado para que estes aparatos não suplantem, de certa forma, aquilo que é essencial na evangelização das crianças. Eu ainda sou da época dos visuais, né? Os cartazes dados na escola bíblica dominical.
Então, é necessário as igrejas sentarem para se estabelecer metodologias adequadas para se evangelizar crianças. Nós temos aí a SEDAC, que faz um trabalho brilhante. O departamento infantil da igreja, que atualmente nós pastoreamos, ela tem feito um trabalho brilhante, que ultrapassou a prática, por exemplo, da coreografia, que é, de certa forma, um estímulo e uma forma de integrar a criança ou adolescente na igreja. Mas quando você só tem coreografia, quando você só tem brincadeira, quando você só tem pula-pula, aí já complica. Pare e pense no departamento infantil da sua igreja. Pode ser um excelente departamento. O que eles fazem? Eles pulam, cantam, brincam. O que eles têm a oferecer de Bíblia para as nossas crianças? Ou para as crianças que precisam de salvação? Precisamos tomar cuidado com isso no evangelismo para com as nossas crianças. Podemos ainda agregar ao evangelismo de massa ou evangelismo pessoal, evangelismo nos hospitais, que é um momento delicado em que as pessoas estão lá pensando na vida. Pensando na vida. Coisa rápida, coisa objetiva. Podemos pensar, gente, nas filas de banco. Você já parou para perceber naquelas pessoas que não têm celular e ficam lá horas e horas na fila do banco? Sabe? Ou horas e horas no celular. Hoje eles estão aí estudando metodologias de evangelismo pela rede social. Estou com minhas dificuldades de acreditar que isso ainda dê certo. As pessoas compartilham mensagens, tudo bem, isso pode ter aí algum valor, mas no momento não é essencial. Até porque o que atrai o usuário das redes sociais são coisas relacionadas ao seu interesse comum. Nós temos pessoas que procuram o YouTube e talvez nós até erramos em não encher o YouTube de coisas boas, porque hoje eu fui abordado por uma pessoa que me trouxe, de certa forma, aquele vídeo que circulou aí nas redes sociais, que eu já tinha visto nas redes sociais, mas ainda não tinha assistido, que é aquele pastor que responde para Lázaro Ramos quem é Deus. Pela forma como nós encontramos lá na postagem, eu pensei que o pastor tinha dado uma boa explicação sobre o que é Deus, inclusive feito Lázaro Ramos chorar. Mas aí hoje a pessoa me trouxe o vídeo e eu assisti. Na verdade, o que o pastor faz é dar um conceito do teísmo aberto a respeito de Deus. Deus não é todo poderoso, ele tem poder, mas não pode todas as coisas. Como é que esse Deus não livra uma criança de morrer atropelada no metrô? Como é que esse Deus não livra uma criança que está passando fome? Não consigo entender isso. Um pastor. E a pessoa que enviou esse vídeo para a pessoa que me abordou hoje estava em crise. Olha, eu estou confusa, passando por um momento delicado e de repente se depara com um vídeo desse, que poderia se deparar com um vídeo meu pregando sobre Deus, ou de você falando sobre Deus, e se deparou com esse vídeo e ficou em crise sobre como entender Deus. Então, nós precisamos, de certa forma, saber utilizar as redes sociais. Não basta só utilizar, mas saber utilizar as redes sociais. A rede social que eu mais utilizo depois do WhatsApp é o Instagram. E o meu Instagram ele é mais voltado para literatura, para vídeos, né? As pessoas que me seguem são mistas, tanto por causa de literatura, tanto bíblica como secular, é pelo que a gente faz na igreja. Então, o maior grupo são de cristãos, são de evangélicos, e a outra maior parte são de pessoas que estão lá por causa dos livros, de postagens, questões literárias. E pouquíssimos os que estão lá porque acham o Jarba um cara legal ou deixam eu ir lá seguir ele. Então, o meu Instagram não é uma melhor rede para eu fazer evangelismo. Não é uma melhor rede para eu fazer evangelismo. Então, eu entendo que nós precisamos primeiro saber manusear ferramentas de evangelismo pessoal na prática, no dia a dia, nas casas, no relacionamento pessoal. E entenda, meu querido aluno, nada do que a gente faça para evangelizar elimina a nossa responsabilidade pessoal de testemunhar. Por exemplo, eu fui para o evangelismo com a mocidade da igreja. Sim, você continua tendo essa responsabilidade qualquer dia da semana, qualquer turno do dia. Ah, não, eu já pego a pregação do pastor Jarba e mando num grupo aqui para 1000 pessoas. Isso não tira a tua responsabilidade pessoal de evangelizar. Ah, eu fui para o culto de rua e cantei hoje, foi muito legal, dei até folheto. Isso não tira a tua responsabilidade
pessoal de testemunhar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é evangelismo, o que é evangelização, Deus como primeiro evangelista, a honra que nós temos em termos sido comissionados para sermos evangelistas, e aí avaliamos na última parte algumas práticas nossas do evangelismo pessoal, do evangelismo de massa, que precisa se adequar, embora não seja necessário mudar o conteúdo, a mensagem. Esse livro, da evangelização, ele começa com uma narrativa de um pregador que estava num culto fazendo um apelo e ele tenta a qualquer custo convencer os pecadores, e é certo que o culto tem lá, inclusive, luzes laser para poder chamar a atenção e convencer as pessoas. Não crie métodos para convencer o pecador. Preguemos, testemunhemos. Lancemos a semente, não deixemos de lançar. Algumas pessoas até dizem assim, olha, a semente foi lançada. Tá. E se a semente foi caída à beira do caminho e foi tirada? Ou caiu só porque eu já lancei a semente e vou deixar para lá? Não. Nós somos estes semeadores. Devemos continuamente semear e jamais abandonar a terra que precisa ser cultivada, trabalhada, preparada para receber essa boa semente. Tá bom? Então, isto é bom. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a prática da evangelização. O trabalho da disciplina de evangelismo é um projeto de evangelismo, de evangelização. No caso, o irmão Josué, aí no povoado Patrocínio, estabelecer um projeto de evangelização para essa área. Não um evangelismo, mas um projeto contínuo de evangelização. O que será feito com os adultos, como será feito com as crianças, o que pode ser feito à noite, projetos. E aí, nesse projeto de evangelização, você pode agregar ação social, atendimento e outras atividades para abençoar vidas. Mas não caia na armadilha de estabelecer um projeto que suplante aí o ato da evangelização. Porque pode ser que alguém vá lá, não, vai ter ação social, então eu vou para fazer sopa. Eu vou lá para distribuir roupa. Isso não é testemunho da salvação. É uma obra social. É uma obra de caridade. Tá bom? Então, cuidado para que neste projeto algumas ações sociais não tire a responsabilidade de algumas pessoas de terem que evangelizar e de pregar o evangelho conforme Jesus Cristo comissionou. Então, o trabalho da disciplina de evangelismo é elaborar um projeto de evangelização na área que você desejar. Pode ser a cidade de Capinzal, pode ser o bairro que você mora, povoado que você trabalha, a rua que você trabalha. Então, trabalho de evangelização. Faça isso, não mais do que 3 laudas, não mais do que 3 páginas, escrito à mão. Você pode desenhar, rabiscar, fazer, eu só quero uma coisa decente para eu ver e depois mostrar para o seu pastor, que é o pastor Sandro. Olha aqui, pastor, esses aqui são os projetos que seus alunos sugerem, então é hora de colocá-los para continuar trabalhando no reino de Deus, tá bom? Deus abençoe a vocês, queridos alunos. Obrigado por terem marcado presença. E nós ficamos por aqui. Deus abençoe aos alunos que estiveram presentes. Pessoal, obrigado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.